Olá, aqui estou hoje, dia 31 de março de 2020. Quero tratar hoje um assunto a respeito ainda da pandemia, mas especialmente como a ética pode nos ajudar a lidar com decisões conflitantes ou difíceis. Desde o ano 2000, eu trabalho com ética durante vários anos no Seminário Teológico de Mato Grosso, Seminário Sul-Americano, aqui em Rondonópolis, em algumas disciplinas. E ética é algo que estamos sempre lidando na igreja e na sociedade e assim por diante. A ética nos ajuda a entender o dilema. O dilema, por exemplo, entre ser ético e dar um jeitinho, algo que estamos muito acostumados aqui no Brasil. Muita gente gosta de dar um jeitinho, mas quando se vive na esfera cristã, perante os olhos do Senhor, o Senhor de toda a terra, não podemos agir assim. Eu vou basear hoje, para esta meditação, esse vídeo, essa aula, no livro de Norman Geisler, Ética Cristã. Quando eu usei no seminário, usei o texto ditado em 1991, mas ele, desde 1984, foi introduzido aqui no Brasil, a versões mais atualizadas. Também o livro do Lourenço Stélio Rega, Dando um Jeito no Jeitinho, para algumas abordagens aqui a respeito do comportamento no Brasil, que ele diz no seu livro que a melhor maneira de estudar o jeitinho do brasileiro é vivenciar lá o mundo na rua, o mundo da rua, das amizades, dos negócios, que basta abrir a janela de casa, ele diz, ou parar na fila do ônibus e começar a conversar com o povo. Vamos observar os detalhes desse fenômeno chamado jeitinho brasileiro. Como popularmente se diz, por exemplo, que aqui no Brasil tudo acaba em pizza, é um adágio popular, mas ele fala no seu livro que nós não devemos perder a esperança. O Brasil do jeito ainda tem jeito. Embora é conhecido também lá fora como o Brasil não é um país sério no conflito diplomático que existiu entre Brasil e França, veja só, aconteceu também, em 1962, conhecido pelo conflito da Guerra da Lagosta. O embaixador brasileiro na França, Carlos Alves de Souza, intermediando com o presidente francês Charles de Gaulle, ele disse a um jornalista, o jornalista Luiz Edgar de Andrade, que o Brasil não é um país sério. A frase ficou popularmente conhecida como sendo de Gaulle, mas na verdade foi do embaixador Carlos Alves de Souza. Então, nós temos aqui no Brasil vários dilemas, especialmente por causa desses conflitos éticos aqui entre o povo aqui no Brasil. Então, a ética nos ajuda a entender o dilema. O dilema entre ser ético e dar um jeito quando se vive na esfera cristã, perante os olhos do Senhor de toda a terra. Especialmente estou me preocupando com isso agora, diante da pandemia da Covid-19, que é o assunto atual. E estou trabalhando 2, 3 dias nesse tema para fazer esse resumo aqui, uma coisa muito rápida, sobre posições éticas, normas alternativas éticas. Nós estudamos isso no seminário, 1 semestre, 2 semestres, no conjunto todo da disciplina. Mas precisamos aqui hoje também, nosso tempo, assumir posição ética. E nós precisamos ter um pouco de conforto para tomar decisões e para escolher qual é a melhor alternativa. Agora as pessoas estão debatendo, jornalistas, governo, profissionais da saúde, cientistas e, de modo geral, o povo também. O que devemos escolher? Manter vidas através de um isolamento social, o maior número de vidas possível, ou diante do fracasso, da falência da economia causada pela pandemia,
é preciso cuidar da economia, salvar emprego. Muita gente no Brasil precisa trabalhar todo dia para ter o pão de cada dia. E eu vi esses dias um vídeo em que o entrevistado é perguntado pelo entrevistador sobre um número razoável de mortes diante da pandemia do coronavírus, o que seria aceitável. E diante das opções que a entrevistadora lhe deu, ele escolheu o número de 70 e alguma coisa. E quando ele escolheu esse número, a apresentadora então mostrou todo o conjunto da sua família que estava escondido atrás de uma porta, de um salão, e a família vem entrando por outro grande salão, e a entrevistadora diz para aquele homem: olha, esse número que você escolheu é esse conjunto de pessoas. Ele vai olhando, tem lá a esposa, aparece, os filhos, pais, primos, tios, talvez avós, e então ele responde com muita emoção que não deveria escolher nenhuma vida para morrer, que nenhuma vida deveria morrer, não é? Então esta enquete defende um tipo de norma ética, uma norma ética alternativa. Agora, ela é correta? Precisamos estudar e entender as alternativas éticas. Infelizmente, a realidade não é assim. E o melhor, o que seria então? Escolher um plano que tenta salvar o máximo de vidas? Ou um plano que promete salvar a economia da falência, salvar o emprego, salvar o dinheiro dos aposentados? Porque se houver falência da economia, o governo não vai ter arrecadação, daqui a alguns meses, mesmo os aposentados não terão dinheiro, né? não irão receber aposentadoria. O que é melhor então? Evitar suicídio, depressão, ou salvar o número maior de vidas possível, mantendo todo mundo nas suas casas sem trabalho e sem renda? Então essa é uma questão ética. E quando nós estudamos a ética, especialmente a ética cristã, a ética da religião, a ética do cristianismo, encontramos em Jesus um fundamento muito importante, uma base. Ele diz: tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei eu vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. Então o que nós devemos fazer, sobretudo, é pensar nesses dias na ética. O que nós queremos? Bom, nós às vezes estamos no conforto, mas tem muita gente que não está no conforto. E nós devemos desejar o bem para elas também. Eu tenho visto pessoas sendo entrevistadas falando: eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o pão de cada dia, a minha despensa não tem mais comida. Então, nós precisamos pensar como não perder a esperança. O Brasil tem jeito, eu creio, tem jeito sim. E isso começa especialmente com o entender de que é preciso ter uma mudança, um novo nascimento, precisamos ter uma entrega a Deus de nossa vida, renovar nosso entendimento a cada dia, como a palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 5, Romanos capítulo 12. Precisamos observar a vontade de Deus e o valor supremo que estabelece a ética. A ética é a ciência que trata dos conceitos. Ela trata dos conceitos da moral, ela trata dos conceitos da moralidade, entre outros princípios do dever. A ética é uma ciência. Ela expõe os valores, os fundamentos, os princípios científicos, as normas, para as decisões. Sejam essas decisões por causa de diferenças culturais, por causa de diferenças entre religiões, costumes temporais, e especialmente nas decisões mais complexas, como agora estamos enfrentando a pandemia, ou complexas na área da bioética. Então a ética proporciona instrumentos para se aplicar conhecimentos. Ela nos ajuda a aplicar princípios éticos em dilemas, em situações de dificuldades, de situações de comportamento social, no cotidiano. Então a ética é uma ciência muito importante. A ética também estimula o nosso crescimento moral. Ela cria em nós um padrão.
Quando nós temos esse padrão desenvolvido, nós permitimos esse padrão exercer em nós a tomada de decisão, ela mede o nosso comportamento. Esse padrão mede o nosso comportamento moral, ele continua nos conduzindo a alcançar uma meta. A meta é alcançar a perfeição que Deus exige de nós. Como disse Jesus, está registrado em Mateus, capítulo 5, 48. Sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então a ciência, a ética, especialmente do ponto de vista cristão, ele é muito importante e nos ajuda, assim, a ter um padrão moral de excelência. Agora é preciso destacar, é muito importante notar, ninguém pode interpretar a ética sem entender a ênfase do conteúdo ético do Evangelho. Porque o ensino de Jesus é um ensino tanto teológico, muita gente pensa que é só teológico. E não é. O ensino de Jesus é tanto teológico, como também tem aplicação ética. É tanto ético o ensino de Jesus, como ele é teológico. E é preciso saber aplicar isso no nosso mundo. Nessas transformações que nós estamos sofrendo, essas mudanças que nós estamos observando em nosso mundo. Então, cada vez mais nós precisamos observar, cada vez mais nós sentimos a necessidade da verdadeira ética, da ética verdadeira, da ética real, para reordenar os nossos valores básicos, para criar hábitos, criar costumes que reorientem o senso moral. A conservação da sociedade depende disso, porque a nossa sociedade ela vai se desintegrando. Ela vai se desintegrando assustadoramente. Nós precisamos de valores morais, nós precisamos de ética. Por exemplo, a família, o valor dinheiro. Estudamos casos, por exemplo, em que um adolescente é seduzido por um traficante. O traficante oferece a ele uma recompensa monetária em uma noite apenas. O dinheiro superior ao que o seu pai recebe trabalhando um mês inteiro. Então, isso é uma questão ética. E nós precisamos entender que nós estamos sempre decidindo questões éticas. E o adolescente precisa entender isso logo cedo também. A nossa ética, a ética cristã especialmente, ela tem 3 ações que esboçam o seu plano. A fé, o amor e a esperança. Essas ações são fundamentos da verdade do reino de Deus. Por isso a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13, agora permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Então as nossas ações decorrem dessa tríade, da fé, do amor e da esperança, sabendo aplicar isso em nossas decisões. E nossas ações são decorrentes de uma mesma unidade, que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. E Ele é por todos. Graças a Deus, irmãos, amigos, internautas, que Deus é por nós. Eu creio que Deus tem sustentado a minha vida por causa das orações. Esses dias estou orando muito, todas as madrugadas. Eu sei que muita gente está fazendo isso. E Deus é Pai de todos, e Ele é sobre todos e por todos. É por isso que nós não fomos consumidos ainda. Deus está agindo com misericórdia aqui no Brasil, e especialmente porque nós estamos orando pelo nosso povo, nós estamos clamando pela nossa gente, nós precisamos de salvação, de milagre, que essa peste seja destruída, que esse vírus seja destruído, e remédio e vacina sejam descobertos. Esse é o nosso mundo de hoje. Nós temos opções, nós temos questões contemporâneas como o enfrentamento dessa pandemia. E neste mundo, então, diante desse dilema ético, que caminho vamos tomar? Qual a decisão que nós vamos escolher?
em questões difíceis, como questões de eutanásia, biomedicina, pena de morte, desobediência civil. Alguns pastores estão desobedecendo a lei, mantendo o culto. Eu falei no vídeo da igreja no domingo de um pastor que foi preso porque estava praticando desobediência civil lá em Vila Rica. Então há tantos dilemas, há tantas coisas difíceis. O problema que nós temos que enfrentar agora diante da pandemia. Então eu quero sugerir, na verdade não é uma sugestão, é apresentar um pouquinho do que é ética normativa. E como a ética normativa nos ajuda a saber definir, a escolher uma norma. O que é ética normativa? Ética normativa, ou chamada também deontológica, ela aborda as normas éticas ou os princípios para ação ética. Ela trata dos princípios. Os princípios indicam o dever. Nós devemos fazer determinada coisa. E nós devemos fazer o que é correto, independentemente das consequências. E isso é o que trata a ética deontológica. Nós devemos, por amor, fazer o que é o dever. E devemos cumprir o nosso dever, porque isto é fazer o que é bom. E isso é o que a pessoa deve fazer. A ética utilitarista, ela propõe, a ética utilitarista, ela propõe uma abordagem utilitária. Utilitarista, ela vem do grego teleológica, do grego telos, que é aquilo que define os fins, os propósitos. A gente lembra de telecomunicações. Nós comunicamos com alguém que está no fim da linha, nos fins. Então, teleológica, a ética utilitarista, ela fundamenta como as pessoas devem agir buscando os fins propriamente. Mas a ética normativa é diferente. A ética normativa, que trata das regras básicas, determina a situação correta, a abordagem de fazer o que se deve fazer, independentemente dos resultados. Por exemplo, entre ética normativa e utilitária, nós temos que decidir, por exemplo, a respeito de um determinado caso, que eu vou abordar aqui, que tem a ver com mentira. É correto mentir para salvar a vida de alguém? Quando dois pontos de vistas éticos acerca de um caso precisa de uma resposta ética, o que fazer? Devemos perguntar, existe norma ética válida para ajudar na solução do conflito? A pessoa conta uma mentira para salvar uma vida ou sacrifica uma vida para salvar a verdade? Essa é a grande interrogação de Norman Geisler. Então ele apresenta alternativas, as alternativas para uma decisão diante de um conflito assim. Essas são as alternativas básicas na ética normativa, na ética deontológica. Geisler fala de um caso, um estudo de caso, envolvendo o comandante Lloyd Busher, que era comandante do navio espião que foi capturado pelos norte-coreanos com 23 homens. E quando os soldados norte-coreanos interrogavam Busher, ameaçaram eles matar toda a tripulação se ele não assinasse uma confissão falsa, dizendo que ele estava fazendo espionagem nas águas territoriais da Coreia do Norte. Então ele assinou. E a pergunta então de Geisler é, portanto, a mentira de Busher para salvar essas vidas foi moralmente justificada? Ou de modo mais geral, mentir para salvar uma vida é moralmente certo em qualquer situação? Então nós temos as normas éticas, as alternativas básicas.
A norma alternativa, chamada antinomista, em primeiro lugar. Antinomismo quer dizer contra a lei, que não aceita, não admite existir lei. Então, o antinomista diz que Bucer não tinha, ele não tinha nem certo e nem errado. O antinomista ele diz, não existe lei. Não existe lei. Mentir não é nem certo nem errado. Não há normas. Essa é a posição do antinomista. Sustenta que não existem normas éticas ou não existem princípios gerais. A outra norma, a outra alternativa ética, eu estou contando essas normas para que os irmãos, os amigos, os internautas decidam a respeito da pandemia, coronavírus. O que nós decidimos sobre uma decisão ética, se temos que tomar uma decisão ética diante da pandemia? A outra norma ética é a norma generalista. Mentir é geralmente errado. Não há normas universais. Então, o generalista ele afirma isso. Ele sustenta que as normas não são universais. E se não pode seguir as duas, contar a verdade e salvar a vida, então parece não haver conflito. Então, Bucer não pode ser condenado, diz o generalista. Ele realizou um maior bem, utilitarista. Então aqui está, veja a norma utilitarista. Para o maior número de pessoas, ele escolheu mentir porque então ele estava usando um maior bem. Então o generalista diz que as normas éticas objetivas são gerais e não podem todas ser princípios universais. A outra norma, a norma situacionista, diz: mentir às vezes é certo. Há uma norma universal. Então o situacionista diz que pode haver somente uma norma, a norma verdadeiramente universal, que é o absoluto do amor. Então ele diz que Bucer agiu certo porque ele mentiu por amor, a fim de salvar vidas. E então quando faz isso, mentir por amor não é errado. Mentir sem amor, eles dizem, é errado, mas mentir por amor não é errado porque ele não agiu egoisticamente. Então ele estava justificando os fins através da norma do amor. Então o situacionista sustenta que há somente uma norma universal, o absoluto do amor. E às vezes normas inferiores são suspensas a favor de uma norma superior. A outra norma alternativa é a norma absolutista não conflitante. É um nome meio esquisito, mas é assim. Ele diz, o absolutista não conflitante, mentir sempre é errado. Há muitas normas não... vou repetir aqui a frase, fica mais sentido. Mentir sempre é errado. Vou repetir. Mentir é sempre errado, diz o absolutista não conflitante. Há muitas normas não conflitantes. Então ele aceita a existência de muitas normas universais válidas, que nunca irão conflitar realmente entre si. Então ele diz que sempre há um jeito de cumprir uma das normas. Eles afirmam que Bucer poderia contar a verdade sem que realmente tivesse a vida da tripulação morta, né? Então sempre apela para um tipo de teleologia, sempre apela para um tipo de providência, esperando que o mal maior nunca vai acontecer. Então espera que vai acontecer um milagre, sabe? Nós temos crentes assim, que se lançam numa tentação até contra Deus e faz alguma coisa absurda, achando que sempre haverá um milagre, sempre haverá uma solução, sempre haverá um escape. Então é isso que o absolutista não conflitante sustenta. Que as duas alternativas aparentemente estão em conflito, mas sempre haverá uma terceira regra para que o mal não aconteça. Mas nós estamos estudando normas éticas e sabemos que estamos diante de dois conflitos, não há uma terceira alternativa, diante de duas opções. Então a outra norma é a norma absolutista ideal. Então um pouco
parecido com o anterior, mas agora aqui absolutista ideal. Então o que ele diz? O absolutista ideal. Mentir nunca é certo. Há muitas normas conflitantes. Então o absolutista ideal acredita que há muitos absolutos que não entram em conflitos, mas às vezes, por causa dos pecados dos outros ou da própria pessoa envolvida, entra um conflito. Então ele sustenta que sempre é errado tanto mentir como matar. Então o absolutista vai dizer, neste caso, o ideal, que do ponto de vista de Bucer, teria errado em qualquer uma das duas alternativas. Ele não poderia evitar o mal consequente, mas seria desculpável, porque teria escolhido o pecado menor, um mal menor. Assim, o absolutista ideal sustenta que duas alternativas estão erradas quando em conflito, mas o homem deve fazer dos males o menor. De onde vem o adágio popular dos males o menor? Vem desta norma chamada norma alternativa de absolutista ideal. A outra norma alternativa ética é a hierarquista. Mentir às vezes é certo. Há normas mais altas. O hierarquista classifica as normas éticas universais em grau de importância. A pessoa é obrigada a obedecer entre dois mandamentos o que for mais alto. A verdade é mais alta, falar a verdade é uma coisa boa, mas o preço de uma vida é mais alto. Então falar de Bucer, o hierarquismo diz, ele agiu certo, embora mentir é universalmente errado. Sua boa ação foi intrinsecamente melhor. O hierarquista argumenta que uma das opções é a certa, porque está escolhendo um valor mais alto. E o homem escolhe fazer o máximo bem possível, dizendo que Bucer fez o máximo bem possível, mentindo para salvar vidas, que é o bem maior. Então essas são as normas éticas. Sabe, nós encontramos na Bíblia situações como de Jeremias no capítulo 38, que mentiu para salvar a sua vida. Nós lemos em 1 Samuel capítulo 21 e capítulo 27 que Davi mentiu até para o sacerdote Aimeleque para conseguir pão, mentiu que estava a serviço de Saul, quando estava na verdade fugindo para não ser morto por Saul. Inclusive Jesus cita isso no Evangelho, que Davi não morreu por comer o pão sagrado, que era permitido só o sacerdote comer, porque Deus estava olhando que a preservação da vida de Davi era mais importante. Nós temos também casos diversos na Bíblia em que as pessoas têm um conflito ético. Então, o nosso conflito ético, para encerrar hoje aqui, é a respeito da pandemia da doença Covid-19, o coronavírus. E o que nós vamos escolher diante dessas alternativas? Vamos voltar para o trabalho, mesmo que pessoas se contaminem, se infectem, mesmo que haja mortes. Porque se nós não voltarmos ao trabalho, a economia vai falir. O governo vai entrar no caos, haverá saques no supermercado, pessoas irão cometer suicídio por causa da falência econômica. Já há casos de pessoas que cometeram suicídio. Eu ouvi falar que o ministro da Economia na Alemanha, quando viu que o plano econômico ia por água abaixo, ele cometeu suicídio. Então há muitos conflitos aqui. Ou nós vamos mandar todo mundo ficar em casa, vamos apoiar o governo, ou vamos apoiar aquele governador, ou vamos apoiar aquele prefeito que está dizendo, não, todo mundo tem que ficar em casa, ninguém pode sair, mesmo com a falência da economia, o desemprego, mesmo que a despensa não tenha mais o que comer, então as pessoas vão começar a praticar violência, entrar, roubar, e irão invadir um supermercado, talvez vão invadir a casa de um vizinho. Sabe, quando a pessoa não tem outro recurso, ela parte para qualquer tipo de violência, quando ela quer salvar a vida dela própria, ou salvar a vida de alguém da sua família. Há muitos conflitos em jogo.
Eu estou ouvindo muitos jornalistas de um lado e de outro lado, ouvindo muitas pessoas especialistas na área da medicina e na área da economia, e eu estou ouvindo conselhos de amigos, membros da minha igreja que estão especialistas na sua área respectiva. Então precisamos comparar as alternativas. O antinomista defende que não existe nenhuma norma ética, não existe lei. Você faz o que você quiser. O generalista defende que há normas objetivas, mas que todas possuem exceções. O situacionista defende que é uma norma universal, exclusiva, o amor. Só pode escolher e fazer alguma coisa definindo-se pelo absoluto do amor. O absolutista não conflitante defende que há muitas normas universais, que elas nunca entram em conflito, que sempre haverá um escape. O absolutista ideal defende que há muitas normas em conflito. E embora o ideal é não praticar o mal, às vezes deve-se escolher um mal menor e a pessoa vai ser desculpável pela escolha que fez. E o hierarquista, que defende que há muitas normas universais conflitantes e a decisão deve ser tomada tendo em vista o valor intrínseco, agindo de acordo com a norma superior, o que é mais alto, ficando isento de observar a norma inferior. Então é isto, meus queridos irmãos, amigos internautas, o dilema entre ser ético e dar um jeito quando se vive na esfera cristã perante os olhos do Senhor de toda a terra. Lembrando o que o Senhor Jesus diz, tudo quanto quiseres que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Que Deus nos abençoe a termos conforto nas decisões éticas, ao escolher uma norma, uma alternativa ética e descansarmos nessa decisão. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe as nossas autoridades na área do governo, na área do Ministério da Saúde, na área do Ministério da Economia, na área do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Defesa, em todos os ministérios. O nosso governo aqui no Mato Grosso, o nosso governo aqui em Rondonópolis e em todo lugar. Que nós possamos salvar o maior número de vidas possíveis, usando a alternativa ética mais alta. Estamos numa guerra. Eu fui soldado, eu fui treinado para a guerra. Eu sou reservista da turma de 1978. E talvez por isso, em dados momentos da vida, a gente tem uma posição mais fria e calculista, e ética, e um pouco mais de conforto. E por ter estudado ética durante muitos anos, mais de 20 anos. Aqui, então, deixo essa minha pequena contribuição, espero ajudar alguém. Fiquem todos na graça e no amor de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.